Olá! Para muita gente no mundo todo, quando se pergunta qual é o maior poeta de todos os tempos, a resposta é Charles Baudelaire, né? Mas será que Charles Baudelaire é realmente o maior poeta de todos os tempos? O vídeo de hoje é para nós respondermos juntos a essa pergunta, analisando a obra mais importante do poeta francês, essa aqui chamada As Flores do Mal. Eu tinha uma outra edição antiga, mas achei essa bonita, eu comprei, é uma edição da Martin Claret, e eu gostei porque ela traz um texto introdutório interessante e os poemas que tinham sido proibidos na primeira edição. Então, ela é uma edição mais completa, né? Eu nem lembro se a minha outra antiga era completa ou não. Bem, As Flores do Mal, então vai ser o nosso vídeo e a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho desse grande poeta francês. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, jornalista, escritora, mestre e doutora em literatura, e você está aqui no meu canal, onde o mais importante é divulgar literatura e fazer com que as pessoas gostem de ler, tenham prazer, né? Eu fico muito triste quando eu vejo os mapas de leitura e vejo que cada vez no Brasil, que já lia tão pouco, consegue ainda cada vez ler menos, né? Nós temos que criar esse hábito. Vamos ler, ler, ler. Bom, vamos entender quem foi Baudelaire e por que ele é considerado o pai da poesia moderna. Ele nasce em 1821, começo ali do século XIX, e vai ter uma vida bastante curta, porque ele morre apenas com 46 anos em 1867. Aliás, naquela época era muito comum escritores em geral, mas principalmente poetas, morrerem novos, porque eles não se cuidavam. Praticamente eles se entregavam a uma vida de forma muito intensa, davam vazão a toda a sua sensibilidade ali e não se preocupavam com a sua saúde, acreditando mesmo muitas vezes que havia alguma honra em se morrer cedo, né? Então isso é próprio do romantismo, né? Então os românticos pensavam dessa forma. O poeta perdeu o pai quando tinha apenas 6 anos e a sua mãe se casou com um militar que era o coronel Jacques Ophuck, com quem vai ter o Charles Baudelaire vai ter uma relação muito difícil no futuro. E esse padrasto vai virar até senador, vai ficar cada vez mais importante. Ele estuda em um colégio interno e escreve seu primeiro poema chamado Incompatibilidades ou Incompatibilité em 1818 com 17 anos. O Baudelaire ele escreveu esse poema durante uma viagem aos Pirineus com o padrasto e com a mãe. E esse primeiro poema vai falar principalmente sobre a paisagem do lugar. Eu selecionei uma estrofe, que é a estrofe que eu mais gosto, que diz assim: sob os meus pés, na minha cabeça e em todo lado o silêncio. O silêncio que nos dá vontade de fugir. O silêncio eterno e a imensa montanha, porque o ar está parado e tudo parece sonhar. Então eu gosto desse trecho, apesar de ser ainda um poema da sua juventude. Depois desse despertar poético, o Baudelaire passa a ter amigos poetas, a viver uma vida mais independente, o que desagrada sua mãe e seu padrasto, que acham que ele está ali abusando muito, né, bebendo e tal. Então eles fazem com que ele embarque num navio
com destino a Calcutá, na Índia. Agora, o que esses pais não ficariam sabendo, ou só ficariam sabendo meses depois, é que o jovem Baudelaire nunca chegou a Calcutá. Ele desembarcou numa ilha francesa chamada Ilha de Reunião e acabou retornando à França, e os pais só foram descobrir isso depois. Quando chega à maioridade, o Baudelaire recebe a herança que seu pai havia lhe deixado, que era um bom dinheiro. E então ele se muda para o Hotel Pimodan. E esse hotel ele vai ficar famoso por ser a moradia de muitos intelectuais e artistas. E tem um fato que é interessante saber sobre esse hotel, é que nesse hotel é que vai funcionar o Club des Hachiches, Le Club des Hachiches, ou seja, o Clube do Hachiche, que era um clube voltado para o estudo e experimentação de drogas, principalmente do haxixe. O também poeta Gautier convida o Baudelaire para conhecer o clube, que esse clube vai ser a inspiração para o Baudelaire escrever depois Paraísos Artificiais, uma obra sua, que é um livro publicado em 1860. O clube vai ser frequentado por outros escritores famosos, que eu posso citar como Flaubert, o Alexandre Dumas e o Honoré de Balzac. Entretanto, nem o Gautier e nem o Baudelaire gostaram muito da experiência com o haxixe, e logo então eles largam o clube, né? Vai servir para o Baudelaire escrever o Paraísos Artificiais, e o Gautier, né, o poeta Gautier, ele vai ter uma fala sobre o clube do haxixe, em que ele vai dizer, abre aspas, depois de cerca de 10 experiências, renunciamos para sempre a essa droga intoxicante. Não que ela nos tivesse machucado fisicamente, mas o verdadeiro literato só precisa de seus sonhos naturais. E ele não gosta que seus pensamentos sofram a influência por qualquer agente. Fecha aspas. Então, o Gautier explica ali o que para ele depois significou o clube do haxixe. Por volta de 1840, os pais do Baudelaire, horrorizados como o jovem estava gastando a herança que tinha recebido do seu pai, eles entram na justiça. Como o padrasto era um homem muito influente, eles ganham o direito de administrar o dinheiro da herança. E o poeta então passa a receber apenas uma quantia suficiente para viver bem ali por mês, mas, entretanto, como ele gastava muito, ele sempre vai, até o fim da vida, viver na penúria. O Baudelaire sempre vai ter problema de falta de dinheiro. O amigo Gautier é quem vai escrever o prefácio da primeira edição de As Flores do Mal, que é a principal obra do Baudelaire, o nosso vídeo de hoje, e é também para o Gautier que o Baudelaire vai dedicar o seu livro. Ele chama o Gautier de seu mestre e amigo. Então você vai ver isso na dedicatória. E esse é então um marco da poesia moderna. Sobre o livro, o poeta disse, abre aspas, nesse livro atroz pus todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha religião travestida, todo o meu ódio, fecha aspas. E realmente, quando você lê As Flores do Mal, é um livro que explora nossos lados mais sombrios, e talvez por isso é que seu autor
tem ali chamado de livro atroz. Quando foi publicado As Flores do Mal, em 1857, não houve uma boa recepção nem pela crítica, nem pelo público, e o famoso jornal Le Figaro o atacou ferozmente, sendo seus exemplares recolhidos dias depois por atentado aos bons costumes, e tanto Baudelaire quanto seu editor tiveram que pagar uma multa, por esse atentado aos bons costumes e à sociedade da época. Isso era muito normal, tá, gente? Escritores serem processados por atentado aos bons costumes. O Flaubert foi condenado, foi processado também. Em 1861 sai uma segunda edição, da qual foram retirados então aqueles poemas que eram tidos como nefastos e que agora aparecem nas edições, como essa aqui, minha, mais recente, traz aqueles poemas proibidos. E ainda na edição de 1861 foram acrescentados pelo autor outros poemas que vão compor uma parte, e essa parte vai ser chamada de quadros parisienses. No total, a edição de 1861 possuía 126 poemas. E o livro ele foi dividido em seções, como até hoje a gente conhece. Quais são essas seções, Spleen e Ideal, em que em algumas traduções é feita como tédio e ideal. Outra seção são os quadros parisienses, a outra o vinho, outra Flores do Mal, a revolta e a morte, tá? Então essas são as seções que compõem o livro As Flores do Mal. E é preciso que você saiba, que o poeta, o Baudelaire, ele sempre dizia que isso não era um álbum de poemas, que As Flores do Mal, ela tinha uma estrutura que tinha sido pensada. Então, era uma estrutura que tinha começo, meio e fim, que tinha uma trajetória, um percurso de leitura que o poeta queria que nós, leitores, fizéssemos. Não era apenas uma colagem, uma coletânea de poemas. E isso é muito importante, tá? Quando não é uma coletânea, você tem que prestar atenção nesse caminho. Para você também entender o livro, você precisa compreender o significado da palavra spleen, que vem do grego, que significa baço. Por ser o baço, os médicos gregos acreditavam que por ser o baço o órgão em que se processa a bile negra, então os médicos gregos acreditavam que o baço era responsável pela nossa raiva ou pela nossa tristeza, como se o baço ele tivesse ali um receptáculo de melancolia. A palavra spleen começou a ser usada nesse sentido no romantismo, muito antes de Baudelaire, mas como o poeta a empregou frequentemente, bastante, vai inclusive ter um livro chamado Le Spleen de Paris, a palavra passou a ser muito associada a ele, ao Baudelaire, Spleen significa uma mistura, então, de melancolia, tédio, tristeza, desânimo. Por isso que muitos tradutores preferem manter a palavra em sua forma original, no francês, porque não temos um correspondente que tenha esta abrangência em português, tá? Então, é uma palavra que é mais do que tédio. Então, quando eu vejo traduzida por tédio, eu sempre acho que está faltando alguma coisa, porque não é só o tédio, tem melancolia, tem tristeza, tem uma série de coisas. O professor Álvaro Faleiros, que assina o prefácio dessa edição,
faz uma análise muito interessante, mostrando que depois da primeira parte, essa que é chamada spleen e ideal, que mostra nas palavras do Baudelaire o tédio como o pecado mais feio e maldoso e imundo. Ele mostra que depois disso, como cada parte, as partes seguintes vão ser sempre uma tentativa de evasão. Gosto dessa interpretação. Gosto também de outros estudos que dizem que esta primeira parte, ela traz poemas que mostram visões diferentes da arte e da beleza, e também o retrato do artista como um visionário, mas também um pária da sociedade e um louco. Então, ao mesmo tempo, o poeta seria, né, um visionário, um pária da sociedade e um louco. E aí, nesses outros estudos, na parte seguinte ainda, a busca na plenitude do amor, que são os quadros parisienses. Essa busca, ela fracassa, né? Esses quadros parisienses, eles são como se os poemas fossem escritos por um flaneur que flana, né, que passeia por Paris durante 24 horas. E ele busca se libertar, então, da sua miséria nessa Paris. Mas como isso fracassa, e nas outras sessões, o artista, então, ele vai se entregar à bebida, que seria o vinho, à depravação sexual, que seria a parte denominada flores do mal, ao satanismo e à ilusão de um ideal que não é alcançado nem com a morte. Então, essa é uma outra visão. Gente, literatura não é ciência exata, tem muitas interpretações. O último e longo poema chamado A Viagem, ou Le Voyage, é o poema que encerra o livro, concluindo como tudo que teve antes foi uma jornada através de si próprio, buscando alguma satisfação, que através das diversas partes do livro se mostrou impossível para o viajante. Então, essa viagem, o que ele busca é um ideal inacessível. Não podemos esquecer que o poeta foi também crítico literário, e se no início da carreira ele era um admirador do romantismo, isso vai se alterando com o tempo, completamente, e ele é quem vai criar o termo modernidade. Olha a importância do Baudelaire, que vai criar então o termo modernidade. Entretanto, gente, isso não significa que As Flores do Mal seja uma obra modernista. Há, claro, alguns trechos em que os temas são muito originais para a época, trechos esses que mostravam a devassidão, o universo sombrio, que tanto chocaram a sociedade francesa daquela época, e que formou, né, e que tornou esse livro, então, um livro que começa o movimento da modernidade. Entretanto, esses temas dito modernos, né, ou modernos, eles se equilibram com a formalidade da métrica e das rimas. Então, se era moderno nos temas, não era moderno na forma. É claro que você tem de ler As Flores do Mal, a importância desse volume e a importância do poeta são indiscutíveis para a gente começar a falar de poesia. Se você quer conhecer pelo menos um pouco de poesia, você tem que conhecer Baudelaire, né? E claro, há muitos poemas muito bonitos. E aí lá no começo eu te perguntei, Charles Baudelaire é o poeta, maior poeta de todos os tempos? Para mim, eu não creio que ele seja o melhor poeta do mundo. Por quê? Para mim,
quando você tem narrativas curtas, como poemas, como crônicas, que as palavras têm que ser muito precisas, porque tem que passar uma ideia inteira num texto curto. Eu acho que quem escreve para me falar a alma tem que viver o mesmo contexto que eu, ou então pelo menos ter a mesma língua que a minha, o português. Por isso que eu gosto tanto de Drummond, de Cecília Meirelles e do português Fernando Pessoa. E você? Qual é o seu grande poeta, o seu poeta preferido? Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever para entender bastante sobre poesia, que é uma coisa que a gente fala bastante também aqui no canal. Até o próximo post.